Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Discurso da presidente Dilma na tribuna da ONU, onde exaltou os feitos do governo dela e do presidente Lula, desencadeia uma onda de críticas. A nossa entrevistada de hoje é Clara Ante, diretora do Instituto Lula, petista histórica, com intensa participação na vida pública do Brasil, como assessora especial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada, Clara Ante, por estar conosco. E eu quero começar exatamente com isso que está sendo a notícia do momento, que é a fala da presidente lá na ONU e que está sendo visto como um discurso eleitoreiro, já que os outros candidatos não iriam ter essa mesma oportunidade. Maria Lídia, boa noite primeiro para você, para os telespectadores. Muito contente de te rever num momento assim tão especial que o país está vivendo. Momento de decisão, um momento muito importante para a democracia. Eu acho que não faz sentido questionar, porque a presidência do Brasil é um cargo, ela foi eleita como foram eleitos todos os presidentes anteriores a ela e que sempre fazem o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Talvez algumas pessoas não saibam, não se lembrem. Sempre é o presidente do Brasil que abre, depois vem o presidente dos Estados Unidos. É uma honra para nós brasileiros. E sempre a pessoa que está no cargo, evidentemente que fala do seu país. E nosso país, a gente tem que se orgulhar dele. A gente tem que se orgulhar de tudo que vem acontecendo nesses anos. E é claro que eu, particularmente, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história que em 12 anos que a gente teve a oportunidade, o PT, de governar esse país, nós conseguimos atingir metas tão importantes. No emprego, foram mais de 21 milhões de empregos criados, e enquanto a Europa dispensa mais de 60 milhões de trabalhadores, infelizmente a gente não pode ficar contente com isso, mas a gente pode sim ficar contente que enquanto o continente europeu, histórico, mais antigo, sofre tanto e dispensa tantos trabalhadores, o Brasil conseguiu criar tantos empregos. Vamos agora à questão da campanha. A campanha? A campanha. A chamada estratégia do medo, que foi muito condenada pelo PT, naquela época do presidente Lula em que ele foi eleito, e o PSDB usou, e aí apareceu aquele mote, a esperança venceu o medo, está sendo usada agora na campanha de Dilma, na desconstrução da imagem, principalmente da adversária Marina Silva. A minha indagação é se Dilma não pode estar correndo o risco de aparecendo tão dura e com críticas tão contundentes, que haja aí uma overdose que se volte contra ela e ela pareça para o eleitor uma algoz da adversária. Maria Lídia, eu vejo numa eleição que nós temos que ter debates importantes. E o que eu acredito, até fiquei contente que nessa eleição está havendo um debate de alguns pontos importantes. Eu creio que essa é a marca e não alguma estratégia específica aqui, ali, em algum dos programas. Não é essa agressividade? Não tem. O programa da Dilma são muitos minutos, né? Quem assiste... 12, né? 12 minutos. 12, é. Quem assiste, quem não assistiu, até eu recomendo que assista ao programa, porque a presidenta, ela está fazendo propostas. Eu não vejo, entende... uma estratégia contra o outro. Eu vejo uma estratégia desde o começo, diga-se de passagem, né, Maria Lídia? Está todo mundo falando de segundo turno, não sei por quê. Porque não acabou o primeiro turno. E a presidenta Dilma está em primeiro lugar desde que começou o processo eleitoral, desde que começaram Mas você fala isso porque acredita que possa ser resolvido no primeiro turno? Eu acredito o seguinte, Maria Lídia. Tem indicadores disso, tem elementos disso para isso? Olha pelo que eu me guio. Nós estamos lutando desde o começo. A mensagem que a presidenta Dilma passou para nós, a mensagem que nós estamos entendendo que tem que trabalhar, é procurar ganhar essa eleição.
seja no primeiro turno, seja no segundo. Não, mas a minha pergunta é essa, pelo que você falou há pouco, né, que todo mundo está falando de segundo turno, quando ainda o primeiro não terminou, se está acreditando que resolva no primeiro. Não, mas sabe o que é? Você sabe melhor do que eu, que você, olha, te conheço de muitas campanhas, Maria Lídia Dias, você é uma analista, na verdade, você tem uma responsabilidade grande, uma capacidade grande de analisar eleições. Você sabe muito bem que segundo turno é definido depois do primeiro, claro, né? Claro, o óbvio, parece óbvio. Nós representamos hoje 12 anos de governo por um projeto que a gente colocou para o Brasil, diminuir a miséria, aumentar o emprego, criar oportunidades, a escola. Quando o Lula assumiu, tinha o quê? 3,5 milhões de estudantes universitários, hoje tem mais de 7 milhões. Tinha quantas escolas técnicas aqui em São Paulo federais? 3, agora tem 33. A última questão, que é bem rápida, porque o nosso tempo está no fim, é o seguinte, não é de eleição, mas é sobre a Comissão Nacional da Verdade, que encaminhou um ofício às Forças Armadas e houve uma resposta pedindo ali um esclarecimento sobre as violações dos direitos humanos na época da ditadura. E a resposta que veio não satisfez a Comissão da Verdade, entendendo que não bastava uma resposta de que as Forças Armadas não podiam negar que aquilo não tivesse acontecido e ficou nisso apenas sem esclarecimento. A minha pergunta é, considerando que chefe maior das Forças Armadas é o presidente da República, é a presidente da República, o que nós devemos esperar do presidente eleito em relação a essa posição mais evasiva das Forças Armadas do Brasil em relação à responsabilidade das violações aos direitos humanos de pessoas que estavam presas sob a guarda do Estado na época da ditadura? O que o presidente deve fazer, o chefão das Forças Armadas? Eu acredito que é uma questão muito delicada para todos, é uma questão delicada, sem dúvida, muito mais para quem comanda as Forças Armadas. Mas acredito que todo o esforço que o Brasil está fazendo para repor as coisas no lugar, para conseguir lavar a alma de quem sofreu nesse processo todo, vai acabar chegando num ponto de equilíbrio. Eu acho que quem for eleito, e eu espero evidentemente que seja a Dilma, que sofreu a tortura da ditadura, não sei se todo mundo sabe, ela foi vítima da tortura, da prisão na ditadura. Eu espero que ela seja, e eu acredito que ela é capaz de encontrar esse equilíbrio. Muito obrigada, Clara Antes. Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia. Obrigada.